Vou me apresentar aqui para vocês, oficialmente. Átila, seja bem-vindo, Tássia, Thalita. Eu sou Patrícia, sou psicóloga clínica escolar, trabalho em escolas há 13 anos. Estou aqui para a gente trabalhar um pouco desse tema da importância da educação sexual. Trabalho na Escola Pedra da Gávea, fico na parte do fundamental, trabalho também com a parte de formação continuada da educação infantil. Para a gente começar esse tema, o que eu separei para a gente conversar aqui? A ideia é que a gente faça uma roda de conversa. Então, não é só uma apresentação de conteúdo, é uma troca também de experiências, de casos, de dúvidas. Então, vocês não precisam esperar acabar o nosso bate-papo, acabar o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês dividirem também experiências, pararem, perguntarem um pouco. A ideia, na verdade, do encontro é esse, tá? Então, para a gente entender a importância da educação sexual, primeiro a gente tem que entender o que é a sexualidade. Então, o primeiro ponto que a gente vai passar é a sexualidade. O que é a sexualidade? E muitas pessoas levam o próprio termo, né, da sexualidade infantil, ou só a sexualidade mesmo, a noção do ato sexual em si. E esquecem pontos fundamentais de importância da sexualidade do que é trabalhado. E por isso, e muito por isso, as pessoas evitam muito conversar sobre, falar sobre esse tema, acham que falar sobre educação sexual seria trabalhar o ato sexual, ou até mesmo, olá, tudo bem? Seja bem-vinda, pode sentar, pode ficar à vontade. Seria trabalhar ou ensinar as crianças sobre o ato sexual e nada disso importa para o estudo da educação sexual. É claro que as práticas sexuais são trabalhadas, mas não no sentido de educação do ato sexual, da prática desse ato sexual na hora da divisão desse conteúdo. Seja bem-vindo, a gente iniciou agora. A ideia estava aqui dividindo. Qual é o seu nome? É Luana. Luana, seja bem-vinda, Luana. A gente vai fazer uma roda de bate-papo, então a ideia é que você possa dividir também experiências, pensamentos, dúvidas, não precisa esperar o final aqui dos slides do que a gente vai conversar, tá bom? E aí a gente começou dizendo que a sexualidade é um conceito importante da gente trabalhar, da gente pensar, para a gente partir do ponto inicial que é da palestra, que é a importância da educação sexual. Entender que sexualidade significa a ideia do que significa o prazer para a criança, né? E que é diferente do prazer para o adolescente. Ou seja, qual é a percepção de prazer? Então, prazer vem de várias formas, né? A gente tem um prazer quando a gente conversa com alguém, a gente tem um prazer quando a gente se alimenta, a gente tem um prazer quando a gente toma um banho, a gente tem diversas formas de prazer. E nós temos prazeres diferentes em diferentes partes do nosso corpo. Entender essas formas de prazer, porque o prazer da vida, né, e a diversidade desse prazer também, é importante para que a gente entenda da nossa sexualidade. Então, não é só o prazer pelo ato sexual, é o prazer em tudo da vida. Qual é a nossa relação com o nosso prazer? Se dá de forma saudável? Se dá de forma equilibrada? Se dá de forma excessiva? Né? Será que eu fixo o meu prazer em um dos pontos de prazer? E aí eu já vou pegar aqui uma parte importante, depois eu posso até amarrar mais, mas já trabalhando um pouquinho esse tema da masturbação infantil. A criança pequena, ela vai passar, e é esperado que ela passe para o desenvolvimento dela, pela curiosidade do corpo, pelo toque ao corpo, por entender essas partes do corpo. No momento que ela faz isso, muitas vezes esses movimentos trazem prazeres importantes para a criança e ela não vai ter noção ainda do que é esperado socialmente, de regras sociais. Então, esse movimento ele se dá muitas vezes de forma expositiva. A criança, ela está tentando entender que forma de prazer é essa. Não há nada de errado nisso. A gente só precisa organizar com a criança o que é esperado socialmente e o que não é, né? Explicar a ela qual tipo de proteção que ela tem que ter dessas partes que são íntimas e a gente vai falar mais disso depois. O que me preocupa no movimento de masturbação infantil? É quando a criança fica fixada numa única fonte de prazer. Então, esse tema só é levado, por exemplo, para consultório, para a gente trabalhar isso clinicamente, em consultório com uma psicoterapia, não pelo fato dele existir na vida da criança. E eu digo isso muito para os pais que me procuram por isso, ou querem tirar dúvidas, e a gente só trabalha a parte de orientação, de conversas, né? E não a criança indo para a terapia. Ela só vai quando ela começa a definir que essa é a única fonte de prazer dela. Então ela para de brincar, ela para de se alimentar e ela só busca essa fonte de prazer. E aí sim, quando a gente para de entender que o nosso prazer ele se dá de várias formas, a gente não gera equilíbrio na nossa vida e aí
em comerciais, em séries, né, em músicas. E aí a gente tem essa criança numa formação ali. E nós temos brinquedos também que não trazem esse olhar para o corpo como um corpo que é diverso, que é diferente, que é bonito, a beleza de todos os corpos. Nós temos uma venda, né, do produto dessa beleza de uma maneira muito, né, estereotipada ali do que é a beleza. E isso faz com que as nossas crianças cresçam e entendam que existe um corpo único que eu preciso alcançar. E isso mexe com a aceitação dela de quem ela é, de quem ela tem que ser, de como que ela tem que buscar, então, o prazer, porque se ela não encontra um prazer em quem ela é, no corpo dela, e não enxerga beleza no corpo dela, então eu não sinto prazer, né? E a gente entra em vários atravessamentos que acontecem, né, no desenvolvimento psicológico, emocional da criança, de quem eu posso ser se eu não alcanço. Será que eu alcanço em relacionamentos? Será que alguém vai validar quem eu sou e validar e me dizer, né, que eu sou bonita e de repente enxergar a beleza que eu não enxergo? E daí a gente tem um adolescente muito vulnerável a relacionamentos abusivos que precisem, né, onde a pessoa vai precisar muito dessa validação do outro, da beleza que ela não enxerga. Então, de onde isso surgiu, né? Qual o momento em que a gente não olhou para isso? Porque a gente espera olhar para isso muitas vezes quando acontece o problema, né? Quando existe uma fala, quando existe uma angústia, né? E você tem ali na pré-adolescência, muitas falas começam a surgir, as crianças começam a se questionar muito, né? Tô gordo, tô magro, sou bonita, não sou bonita, né? Tem crianças em escola que vão para o banheiro, crianças pequenas, 9 anos, e puxam o rosto, não sou bonita igual a minha amiga, eu tinha que ser bonita, eu não tenho corpo. E elas têm 9 anos. Né? O que está acontecendo com as nossas crianças? Onde foi que a gente deveria ter conversado e a gente não conversou? Então, tudo isso aqui, né, que eu já estou falando, e vou falar mais um pouco aqui desses aspectos que incluem na sexualidade, eles precisam ser vividos desde que a criança é pequenininha. Desde 1, 2 aninhos, começamos a conversar, a criança começa a ter compreensão das palavras, do mundo, e prestar mais atenção a tudo que a cerca. A gente começa a ter uma conversa e a gente percebe que antes da fala, né, antes da oralidade, a criança compreende, vem o pensamento. É nesse momento que a gente trabalha com a criança tudo, inclusive ela. A relação dela com ela mesma, a relação dela com o mundo. Então a sexualidade tem a ver com isso. É ela se conectando a ela se conectando ao corpo dela, ela se conectando ao mundo. Então, a autoestima é importantíssimo, né, para ser trabalhada e compreendida dentro da sexualidade. A parte de reprodução, e aí a gente, né, entendendo que e eu vou explicar um pouquinho, né, quando e como e quem tem que trabalhar muito a educação sexual, né, família, escola, a gente vai falar um pouquinho disso, mas já entendendo que a parte de entender a sexualidade como a reprodução dentro da sexualidade é um tema que é melhor compreendido pela criança mais para frente, né? Então, normalmente a gente vai ver tanto o interesse por namoro, para entender os tipos de namoro de intimidade, o ato sexual em si, né, reprodução, filhos, enfim, toda a modificação do corpo, quando a gente está quando as crianças estão na pré-adolescência. Entre 9 e 12 anos surgem todos os assuntos em relação a isso. Então, uma parte que é muito importante para a gente entender é que a gente não precisa deixar a criança só perguntar, a gente escuta muito isso, né? Vamos deixar as crianças perguntarem e aí eu falo. E aí tem algumas pré-adolescentes que eu já atendi no meu consultório, atendo hoje ainda, e que estão entrando na adolescência e nunca perguntaram nada para os pais. E aí eu trago esses pais para o consultório para dizer, olha, está no momento de você abrir essa janela, de você dizer e falar sobre esse corpo que cresceu, buscar, né, médicos, né, que possam auxiliar. E aí os pais, mas eu não tenho que esperar perguntar, será que eu não estou antecipando? E a gente responde até onde, né, o adolescente quiser saber, mas a gente precisa abrir essa janela, porque a maioria das vezes eles já conversaram com os amigos, já conversaram, né? Então tem crianças que chegam aos 9, 10 anos, quando você está falando sobre algum tema em paralelo e a criança escuta algo parecido com o namoro e aí ela joga no meio dos amigos, eu sei o que é sexo, eu já escutei aqui. E aí quando os pais descobrem que o filho ou a filha já sabe sobre sexo, por exemplo, e que isso nunca foi falado, sabe sobre reprodução, sabe sobre... quando foi que eles perderam essa janela? Porque talvez nunca tenham ficado atentos que essa janela tinha que ter sido aberta, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, fica à vontade. Pode sentar aqui, na nossa roda de conversa. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, fica à vontade, Gabriel. A gente está falando um pouco aqui, Gabriel, da sexualidade, tudo que envolve a sexualidade, para a gente entender a importância da educação sexual.
E a diferença muito grande de que não tem a ver com ato sexual somente. Tem a ver também com práticas sexuais e tudo que tem em volta e toda a preocupação que esse tema envolve, mas não só isso e o quanto que isso é importante de estar presente nas nossas famílias, nas escolas. E aí a gente está aqui no ponto falando da reprodução, né? As crianças vão se deparar com esse tema muito na parte de biologia, na escola, no fundamental, né? Principalmente no Fundamental 2. Isso vai ser muito bem trabalhado, mas não é só lá que isso precisa aparecer, né? As crianças desde muito cedo perguntam sobre, né, de onde vêm os bebês, como é que eles são feitos, né? Então, para cada idade existe um conteúdo que é apropriado, uma palavra que é dita de uma maneira mais pertinente para a compreensão da criança. Então, a gente precisa ficar atento só se a criança pergunta, a gente responde até onde ela quer saber. E se o pré-adolescente não perguntou, a gente ainda assim abre essa janela. Então, é sempre isso que eu informo. Olá, tudo bom? Fica à vontade, pode entrar. Nada, sem problema. Então, vamos lá. As alterações físicas e psicológicas. Então, a sexualidade ela tem a ver também com a compreensão desse corpo que cresce. Então, a gente tem a menstruação, a gente tem o pênis que fica ereto e a gente tem conversas sobre corpo, né, sobre pelo, sobre seio que cresce, que não são falados dentro de casa. Nós temos crianças, por exemplo, aos 9 anos entrando, né, na puberdade, ficando menstruadas, por exemplo, as meninas, e que não sabiam nada sobre. Porque 9 anos é muito novo, é criança, brinca de boneca, e aí existe um susto em relação àquilo, né? É errado, não é, sou diferente, o que está acontecendo? E onde foi que a gente precisava ter entrado, né? Qual era a idade? E aí os pais e responsáveis, os cuidadores, em geral, eles ficam muito preocupados qual o principal recurso que eu posso ter que pode me auxiliar, qual é a palavra certa, qual é a idade, para que eu também não antecipe nada que possa ser prejudicial. E o que a gente vem aprendendo muito sobre o tema é que não há prejuízo na gente conversar sobre o nosso corpo, se ele for feito de forma natural e respeitosa. Então, quando uma criança muito pequena pergunta sobre algo relacionado ao corpo crescido, ao corpo que se esconde, à parte íntima, se a gente responde com naturalidade, com respeito, trazendo nomeações certas das partes íntimas, falando sobre aquilo que é do mundo das crianças e aquilo que é do mundo dos adultos, mas respondendo até um certo ponto para a criança e depois você vai dando mais, né, respostas, quanto mais essa curiosidade avança, não existe prejuízo. Quanto mais a criança sabe, menos vulnerável ela se torna, inclusive contra abusos sexuais. Ela tem a criança que sabe mais, que é mais consciente sobre corpo, sobre limite, sobre práticas sexuais, sobre as alterações do corpo, sobre tudo, sobre o corpo que sente prazer. Quanto mais ela sabe sobre isso, mais ela entende aquilo que pertence ao mundo dela hoje, aquilo que ela vai viver depois, o motivo dela viver depois, o que ela precisa viver agora e o que está disponível no mundo da criança ali na infância e que é tão prazeroso quanto são fontes diversas de prazer. Então ela precisa saber disso e saber que existe uma outra fonte de prazer também, mas que ela é muito mais pertinente na adolescência, né? O corpo está preparado para isso, a nossa mente está preparada para isso, nossos pensamentos mudam, porque os hormônios vêm e aí muitas coisas mudam. Então, se ela não souber disso, muitas vezes ela inicia namoros precoces e ela não entende qual é o freio disso. E ela tá tudo disponível, ela se sente livre para tudo. Então, para além dela entender que ela tem algum tipo de não permissão de explorar o corpo dela, mas se ela está se sentindo muito livre para algo que ela não sabe, ela não tem consciência dos perigos, ela fica muito vulnerável a uma gravidez precoce, a doenças sexualmente transmissíveis, né, infecções sexualmente transmissíveis, que é o termo, né, eu acho que é mais atual. Então, e isso porque ela não sabia. Então, existe uma fala que a gente quer que seja antiga, mas ainda é atual, de que quanto mais a criança sabe, mais cedo ela pratica o ato sexual e ao contrário. Quanto mais ela sabe, mais tarde ela inicia a vida sexual dela. Então, a gente tem ainda dados que nos mostram que o adolescente inicia a vida sexual entre 13 e 17 anos. Isso significa que é antes disso que a gente tem que conversar com as crianças. E significa que se a gente vai conversar sobre essa parte, que é o final ali, né? É o final da compreensão de todas as mudanças do nosso corpo, de tudo que é o nosso, né, conectado ao outro. Então, é na infância que a gente conversa muito sobre todo o restante desses itens que compõem a sexualidade.
É desde pequenininho que a gente trabalha tudo e vai aos pouquinhos entrando e passando por toda essa temática. Então a gente tem aqui relacionamento, né? Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente também está falando sobre se relacionar com o outro. A gente também não está falando só sobre a criança entender que ela precisa namorar o outro, é entender o que é um relacionamento saudável ou não. E isso se dá muito pelas nossas práticas, né? Quais são as práticas familiares que trazem para a criança um modelo funcional, saudável e seguro? Será que a gente se atenta a isso? Né? Então, falar sobre sexualidade é também pensar sobre os relacionamentos que a criança tem com o mundo e os relacionamentos que ela se espelha no mundo e vieram, né, das práticas familiares. E se isso é saudável ou não, isso provavelmente vai moldar quais serão os relacionamentos que ela vai ter no futuro. Então, se ela vive um ambiente onde há uma comunicação violenta, onde há um desrespeito, né, ao corpo, por exemplo, e aí a gente não está falando só da relação dos cuidadores, a gente também está falando da relação desses cuidadores com a criança, né, que estão ali brincando, por exemplo, fazendo uma cosquinha, a criança fala, para, e aí não para. E aí está brincando com a criança e diz assim, olha, chegou a sua tia, dá um beijo, não quero, dá sim, dá esse beijo nela sim. Dá um beijo nela, senão é falta de respeito. Então a criança ela tem esse corpo violado a todo instante. O que ela entende? Qual é a mensagem que é passada para ela? Meu corpo é aberto, né? Desde pequenininha meu corpo é movimentado, né? Me pegam porque eu não andava e eu sou entregue no corpo de todo mundo. Aí todo mundo dá beijinho, só para, né, fazer aquela brincadeira de soprar, né, no corpo da criança. Todo mundo já toca no corpo da criança de uma forma muito invasiva. E aí a criança cresce e isso não para. Dá beijo, faz cosquinha, brinca, e dá tapinha no bumbum quando passa, e aí brinca de apertar. E aí esse tipo de relação também do adulto com a criança promove para ela uma visão de que o corpo dela é aberto e eu preciso aceitar o que o adulto faz comigo. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que falar de relacionamento. Como é que a gente permite que o mundo se relacione com essa criança e quais são os relacionamentos que ela vivencia entre adultos, que é onde ela vai ver o que está acontecendo no mundo. É assim que se relaciona? Então, os adultos se relacionam assim, é natural isso, é natural gritar um com o outro, é natural, né, qualquer tipo de contato físico que seja mais violento, mas está tudo bem, depois continuam juntos. No outro dia está todo mundo bem e sorrindo. Então, talvez seja assim mesmo. Ainda vou experimentar com os meus amigos, e aí, né, alguns movimentos mais intensos, e aí gritos, e, né, a criança já é muito corporal, ela vai experimentar mesmo, né, empurrar, pegar, e aí isso tem a ver com uma parte que é natural do desenvolvimento da criança, de ser muito corporal, de uma expressão corporal, mas a gente precisa entender se existe ali uma possibilidade de espelhamento, né, de entender se ela está se identificando com aquela postura. Será que ela vive práticas assim, agressivas em casa? E aí, o quanto que isso vai mexer na própria noção dela de relacionamento com o mundo. E isso tem a ver com a sexualidade também. São pontos importantíssimos que a gente separa e que, na verdade, eles estão juntos dentro da educação sexual. E aí, a gente tem aqui, né, os próximos pontos que eu já trouxe, né? Eu acho que a parte do afeto, eu trouxe um pouquinho por esses exemplos. E as práticas sexuais, que é o ponto que mais, né, aparece quando a gente fala de sexualidade, eu já trouxe aqui para vocês. Mas o que eu acho que é importante, eu vou passar aqui para o próximo, a gente entender, pode, por favor, faça. Você falou sobre responder para a criança conforme ela pergunta. Isso. Mas eu acho que tem algumas questões que talvez não surja a pergunta, não sei, Isso. né? Você falou, por exemplo, do corpo como algo de prazer também. Em que momento que vale começar? Quando você vê que a criança está ali passando para a puberdade, em que momento que a gente também ficar com o radar mais atento se tem perguntas que não estão chegando pra gente, né? Estão chegando pros outros, pros colegas, para outros adultos que a gente não sabe se estão preparados para responder. Então, perfeito essa pergunta, Gabriel, porque assim, quando a gente está falando da puberdade, você está falando de crianças na pré-adolescência, certo? Então eu já estou imaginando entre 9 e 12 anos ali que começam muito essas perguntas. Sim. E aí o que eu estava falando no começo, não sei nem se você tinha chegado nessa hora, da gente abrir uma janela sempre de conversa para a criança. A gente não precisa esperar ela perguntar para a gente. E isso é algo que precisa ser desconstruído na nossa mente. Eu ainda escuto muitos pais falando que a gente precisa esperar o tempo da criança. Então você tem adolescente de 12, 13 e os pais acham que os adolescentes não estão prontos porque não perguntaram. Só que perguntaram sim. Perguntaram e na verdade estão vivenciando isso. Às vezes até praticaram, independente do seu ato sexual em si, mas tudo que tem em volta disso. Toda a experimentação sexual também de prazer.
Então, a gente não precisa esperar, Gabriel. Então, se você perceber, você não precisa nem perceber sinais. Se você perceber sinais que eu digo de conversas no pé de ouvido de alguém, se você percebeu que seu filho, sua filha já cresceu, ou seja, ela fala sobre namoro, fala com um amigo, com outro de uma forma diferente, tem um olhar diferente para as brincadeiras, brinca ainda muito, mas tem um olhar diferente, tem um interesse diferente, o corpo está se modificando, é o momento de sentar e conversar. E aí conversar, existem duas formas da gente conversar. Existe uma educação, né, a educação sexual vista de forma, né, num formato, né, que é mais formal, e o informal. Né? Então, a gente pode separar dessa forma. O formal seria aquele planejado. A gente pega um livro, a gente senta com a criança e diz, olha, o seu corpo cresceu e você está crescendo, eu acho que você tem vários pensamentos que estão surgindo, brincadeiras diferentes, os desejos vão mudando e você está se aproximando da adolescência. Eu acho que é importante para você que você entenda mais sobre o seu corpo que está se modificando, os seus amigos, os interesses. E tem palavras novas que podem surgir e você pode não saber o que significa. Existem vários recursos que eu posso te dar para que a gente converse sobre isso de uma forma muito bacana, muito natural. Então, existem livros, vídeos, a gente pode sentar, conversar. Eu não sei se você já tem alguma pergunta para fazer quando eu falo dessa forma. De repente, você já pensou em algo, já quer fazer alguma pergunta? Então, a gente pode ser muito delicado e não veloz, né? Muito paciente para esperar um pouco essas perguntas virem depois que a gente abrir essa janela. Então, isso é a forma planejada. A forma planejada, ela não é de forma invasiva. A gente não obriga a criança a ler. Existem algumas condutas que são muito passadas, assim, são do passado, de que existe um tabu tão grande em relação a isso, que livros eram dados na mão dos adolescentes, toma, lê, depois você, qualquer coisa, me pergunta. E a gente não considera isso saudável nem apropriado, né? Os pré-adolescentes e adolescentes não estão prontos para todas as informações. Eles vão ler, eles entendem, porque eles, né, têm a compreensão das palavras, eles vão entender, eles vão estar cheios de dúvidas e eles não vão perguntar, porque eles vão entender que não é para eles perguntarem, porque um livro foi dado na mão deles, logo eles podem, se tiverem dúvidas, eles pegam outro livro para ler e não conversam com os adultos. Então, a gente sempre indica que essa leitura seja feita com um adulto de confiança, né, com as crianças e não de forma invasiva. Então, vou dar o exemplo de uma criança que eu atendo no consultório, 10 anos, ela chega, uma conversa vem em consultório, ela traz ali sobre namoro e fala assim, eu sei muita coisa sobre namoro. Aí eu falei, sabe? Você quer compartilhar aqui? Quer falar sobre isso? Quero, mas assim, eu só queria dizer que eu sei muito sobre namoro. Eu falei, que bom, então se você quiser, eu tenho aqui no consultório muitos livros que falam sobre namoro. E aí o olho dela, né, você tem livros? E aí ela olhou os livros, olhou o tema dos livros, folheou bem rápido, fechou. Falou assim, um outro dia a gente vê. E aí, com isso, eu acho que talvez 4 ou 5 meses se passaram. Mais ou menos. Até um dia que ela falou assim, tá bom, hoje eu vou ler aquele livro. E aí ela leu o livro comigo. E a gente assistiu um vídeo que eu vou mostrar aqui também para vocês, de 8 minutinhos, que tem de uma youtuber, que é a Fafá Conta, não sei se vocês já viram, né, o canal dela, ela conta histórias, e aí ela vai contar um livro. E aí a gente assistiu, e aí eu disse a ela que seria muito interessante que ela pudesse compartilhar isso com os responsáveis dela. E a partir dali ela se sentiu mais confiante, porque ela não queria contar nada aos responsáveis, que nem imaginavam que ela já estava super interessada aos 10 anos, e que ela já sabia, porque ela tinha conversado com amigos, então ela sabia tudo. Só que ela estava muito perdida. Então, como é que funciona? Com que idade eu tenho que começar isso aí? Eu falei, não é assim. E ela estava achando que era como se, né, daqui a um ano eu tenho que começar, agosto. Então ela achava que era uma data. Né? E existem muitas dúvidas em relação a isso. E aí os pais conversaram e isso é super bem trabalhado hoje em dia na vida dela. Então existem muitos recursos que vêm para auxiliar e o que eu sempre digo é isso. A gente não pode esperar que isso vire uma questão, que isso esteja ali bagunçado, embolado na vida, né, da criança, do pré-adolescente, do adolescente. Surgiu uma oportunidade, viu que está crescido e que não entrou nesse tema, né, a gente abre essa janela, tá bom? Então vamos lá. E aí vem o que eu estava já falando aqui, né? Como falar, quando falar. E aí eu coloco aqui.
só para trazer para vocês, eu falei da parte formal, que é muito planejada. A parte informal é o que eu dei um pouco do exemplo dos relacionamentos. Qual é a educação sexual que é informal, que acontece no dia a dia, né? É aquela que a gente não planeja, ou porque vem uma pergunta que a gente não estava planejada, ou seja, não dá para pegar aquele livro na carta da manga, não dá para ligar para alguém. Deixa eu ligar aqui para os universitários, o que acontece? Eu falo o quê? E aí vem uma pergunta, vem uma dúvida. E o mais importante do dia a dia, seja uma pergunta que a criança fez, ou seja uma prática nossa que ela está vendo e a gente não sabe, não tem a dimensão de que aquilo é uma educação para ela sexual, ou seja, a gente está ensinando para ela um dos pontos importantes da sexualidade, que é o relacionamento, que é o afeto, né, que é a relação com o corpo. Enfim, então a gente tem essa educação acontecendo nas nossas práticas e a gente tem aquilo que vem, que é de surpresa. O que eu sempre digo que é muito importante para todos, né, quando essas perguntas vêm de forma inusitada, que a gente não acha que a gente precisa dizer qualquer coisa para criança ou adolescente. Se vocês não têm a resposta certa, ou se a pergunta foi específica e vocês não sabem qual a palavra ideal para aquela idade, que vocês digam para a criança que perguntou, para o adolescente, olha, eu acho interessantíssima a pergunta que você fez. É super curioso, interessante, pertinente, mas eu não estou conseguindo achar as palavras certas para te falar agora. Eu vou pesquisar, eu vou estudar um pouco sobre o tema, porque eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, e eu preciso estudar um pouquinho mais. E amanhã a gente vai conversar. Então tá tudo bem a gente falar no dia seguinte. O que não tá tudo bem é a gente falar que não é pertinente para a criança, né? Então, se é uma criança muito pequenininha, que traz um termo que a gente sabe que ela não dá conta, ou seja, tem casos de crianças muito pequenas, né? 4 anos, o que é transar? E aí os pais, opa, já chegou a hora de 4? Gente, tô bem, vamos falar, né? E aí então, olha, filho, transar é... Mãe, quero um sorvete. Não quer saber, não está preparado. Filho, você quer continuar conversando? Não, mãe, quero sorvete. Mudou de assunto, não quer saber. Não era uma palavra que tem a ver com uma brincadeira, não é uma palavra que tem a ver com o universo infantil. Não está pronto para saber. Então, se não está pronto para saber, escutou essa palavra voou ali, ela tentou pegar e tá tudo bem a gente falar, olha, qualquer dúvida que você tiver, pergunta sim para mim, tá bom? Mas sim, vamos pegar lá o sorvete e tá tudo bem. E se ela não perguntar de novo, porque ela não importou naquele momento. O que importa é a gente dar a oportunidade de responder. E mesmo que a gente possa responder, que transar é uma palavrinha que tem a ver com o mundo dos adultos. Tem a ver com namoro, tem a ver com pessoas crescidas, né? Quando ela crescer, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso, mas isso já é uma resposta. É uma resposta de que tem a ver com namoro, com pessoas crescidas, com o universo adulto, e você pode conversar comigo. A gente pode conversar sobre um monte de dúvidas que você vai ter, de coisas que você não sabe, de palavras que você nunca escutou. Faça sempre isso. Qualquer palavra que você não souber o que é, pergunta pra mim, a gente vai sentar e conversar muito bacana sobre. E às vezes é só isso que é a conversa. Isso já foi a conversa. E acabou. E a criança, de repente, daqui a 5 anos vai perguntar mais alguma coisa. Então, o importante, quando eu digo que tem que ser pertinente para cada idade, é a gente não dizer para a criança, opa, isso não tem a ver com você, isso não pertence ao seu mundo e acabou. Né? Ou não vai falar disso agora não. Que isso não é de criança. A criança entende que isso é muito errado, isso é velado. Né? Então, tem alguma prática ali muito obscura, muito sigilosa, que a criança começa a ficar muito curiosa para saber. Né? O que acontece aí que agora que eu quero saber mesmo, né? E aí entra num ponto que não é o que a gente quer. A gente não quer trazer para a criança a ideia de que aquilo é tão, né, velado, sigiloso ou até errado, que a criança fica muito mais curiosa para entender e vai perguntar no entorno, porque, né, para os meus cuidadores eu não posso, porque eles disseram que não é do meu mundo. Então eu vou perguntar, vou praticar, vou tentar entender. E aí a gente bagunça tudo. Então a gente responde sim para cada idade, independente da idade, a gente responde. Então, para crianças muito pequenininhas, aí agora eu coloquei mais um pouquinho desse tema. Quando eu falo sobre o corpo humano, a gente estava falando muito, né, de se entender, né, no corpo feminino, no corpo masculino, né, tudo que envolve a parte biológica, social, cultural disso. Mas envolve a gente entender um pouquinho que corpo é esse que dá prazer, que partes são essas que dão prazer e outras não. A gente sente prazer
9 vai ter menos. E aí, de 9 anos em diante, a gente começa um momento onde eles querem descobrir mais. E não só descobrir, mas eles querem vivenciar. E aí começa, é permitido o namoro, eu posso beijar, eu posso tocar, eu posso viver isso. E a gente precisa conversar mais sobre todas, né, tudo que envolve o corpo humano em relacionamento, limite e consentimento, tudo sobre. Né? E aí a gente entra dentro, né, de um olhar que é diferente, por exemplo, quando a gente fala de uma criança que tocou no corpo de outra criança numa parte íntima e que isso tem a ver com a curiosidade sexual, tem a ver com a sexualidade infantil. E aí muitos pais vêm muito assustados, né? O que está acontecendo? Será que eu vou, né? Eu tenho que... Quais são os procedimentos para isso, né? Aquela criança tocou no corpo do meu filho, da minha filha, eu devo procurar o quê? A justiça para isso? Né? E até a gente mostrar para esses cuidadores o quanto que isso faz parte do desenvolvimento, é um assunto muito delicado, mas ele precisa ser vivido, porque é a realidade. A criança ela não quer violar aquele corpo, ela quer entender sobre o dela. E ela não entende limite ainda, ela não entende que aquilo é uma forma invasiva. Da mesma maneira que ela abraça o amigo, ela toca numa parte íntima do amigo. Então, por isso, a gente tem que conversar muito com as crianças sobre limite do corpo, sobre respeito ao corpo. Se a gente não trabalha a sexualidade com crianças muito pequenas, elas já vão viver isso porque faz parte do desenvolvimento. Mas elas vão viver mais se isso não for conversado. E aí, depois, quando a gente tem as crianças na pré-adolescência, a gente tem um olhar diferenciado. Então, crianças a partir de 9, 10 anos, que aí sim violam o corpo do amigo porque tocam no corpo daquele amigo, a gente precisa olhar caso a caso, né? Desenvolvimento pelo desenvolvimento, a gente precisa contextualizar tudo e na relação humana é sempre assim. Mas a gente tem um olhar muito mais cuidadoso de crianças que invadiram o corpo do outro, né? E aí as pessoas, né? Eu acho que quando a gente fala da família dessa criança, a gente quer colocar, né, a família, ela tende a puxar muito, né, mas ele é criança, né? Lembra que criança não tem problema, é curioso, mas não. A partir da pré-adolescência, existe uma noção muito grande daquilo que é certo e errado, o discernimento do certo e errado, o pensamento moral, comportamento moral já vivenciado e totalmente amadurecendo dentro da criança. Ela entende quais são as regras, ela entende esse limite, ela entende que isso é inadequado, ela entende que isso causa um prejuízo para o outro, ela entende que ela está lidando com algo e ela está fazendo algo em benefício próprio, mas que gera um prejuízo ao outro. Ela sabe que isso pode ser uma forma de bullying sexual, ela sabe que pode ser uma forma de tentar coagir o outro para ter um benefício próprio sexual. Então, a gente precisa analisar cada caso, porque são, né, pré-adolescentes, né, adolescentes jovens, antes dos 14 anos. A gente sabe que a gente tem, né, as nossas leis, elas são muito flutuantes em relação ao que acontece para cada caso, mas existe uma atenção diferente, porque existe um desenvolvimento diferente. Então, o pensamento ele é diferente. Né? E a própria experiência sexual vai ser diferente, a própria intenção dessa prática vai ser diferente. Então, é importante a gente entender que a sexualidade ela tem que ser vivida e vista de forma, né, diferente para cada idade. E a gente vai colocar um peso, sim, de importância sobre aquilo que é inadequado ou não para cada idade. Por isso que é muito importante a gente entender esses marcos no desenvolvimento, mesmo que a gente entenda que existe uma janela para cada um, existe um intervalo. Nem todo mundo se desenvolve na mesma velocidade, mas esses marcos eles são importantes para a gente poder contextualizar o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, um caso que eu soube, não fui eu que atendi na clínica, mas um caso que eu soube de irmãos, um irmão de 12 anos que violou sexualmente uma irmã de 10 anos. E aí? São crianças experimentando? Ou a gente está falando de um adolescente de 12 anos e de uma menina na pré-adolescência de 10 anos. Então, é um caso que precisa ser visto como negligência parental, e ele é visto pela lei como negligência parental, porque são crianças menores de idade, menores de 14 anos. Mas como que a gente cuida? Né? Quem são essas crianças? O que será que elas precisam para ter um desenvolvimento saudável, já que isso aconteceu? Como é que a gente vê e no caso foi um menino, né, de 12 anos, como é que a gente vê ele? Como um predador sexual, um possível predador sexual, como alguém que já, né, já teve isso num histórico dele, ou seja, ele já foi um predador sexual, será que vai ser de novo? Ou aquilo não conta? Isso ainda é muito debatido, não existe uma resposta. Só que isso é muito sério. Então, aí a gente parte por muitas questões, assim, será que essa família não trabalhou a sexualidade? Em relação a tudo que envolve sexualidade, tudo. Não se trabalhou sexualidade, não se trabalhou respeito, não teve vigilância, né? Foi tudo muito, e a gente tem uma visão muito
muito errada hoje em dia sobre liberdade, uma visão muito preocupante sobre liberdade. Eu sou livre para tudo, para falar o que eu quero, para fazer o que eu quero, para ir onde eu quero, né? E isso também é um tema muito importante para a gente ser trabalhado, né? As pessoas, elas falam muito isso, eu posso falar o que eu quero, né? Mas também não estão prontos nem para escutar o que querem. Então existe uma intolerância muito grande à frustração. As gerações de hoje são intolerantes à frustração, mas querem falar tudo, mas não aceitam escutar tudo. Mas nesse ponto onde elas falam tudo e fazem tudo, a família, ela não diz não, ela não trabalha limite. E aí o que eu encontro hoje de uma noção errada sobre educação positiva, né? Não pode falar que não pode falar que ela tem que me respeitar, não pode dizer. Eu vejo vídeos e vídeos de pessoas falando sobre isso, eu digo como? A gente não ensina para a criança sobre respeito, a gente esbarra em muitas questões. Essa, por exemplo. Então, como assim eu não posso dizer para minha criança que não para alguma coisa? Se ela pega e ela toca no meu corpo de uma forma indevida, eu digo não, você não vai fazer isso. Eu não preciso entender o que será que ela pensou, eu preciso educá-la, eu preciso trazer conteúdo. E eu preciso também dar voz a ela. O que você está pensando? O que você está sentindo? O que você imaginou? É claro que a educação positiva, ela nos leva a ouvir essa criança, a entender que essa criança é uma pessoa. E ela tem desejos, ela tem pensamentos, ela também constrói conhecimento junto com a gente. É disso que a gente está falando. A gente não está falando sobre não dizer não. A gente não está dizendo que a criança sabe mais do que a gente, do que é importante para ela. A gente não está dizendo que ela já tem discernimento de entender esse limite da vida, da complexidade social, de como que eu me relaciono com o mundo. Ela não tem. E se a gente não der isso para a criança, ela vai ter um desenvolvimento que não é saudável. Ela vai se atropelar nas relações, na relação dela com ela mesma, na relação do desejo dela, do desejo do outro, em relação a tudo. E talvez, será que nesse caso faltou um pouco disso? Será que foram famílias muito permissivas? Porque aí eu tenho muitos exemplos, né? Outro exemplo, né, de uma mãe que veio me procurar dizendo assim, eu tenho 3 filhos, né, um menino e 2 meninas, e o meu menino, a gente tem uma relação muito natural com o corpo. E na nossa relação muito natural com o corpo, a gente troca de roupa na frente um do outro, a gente toma banho junto, que é uma questão que é muito discutida, e as pessoas falam muito sobre não tem problema nenhum. Não é que não tem problema nenhum, sim tem problema, sim tem. É um corpo nu de um adulto trazendo uma familiaridade para a criança de que eu estou tomando banho e existe um corpo nu de um adulto encostando em mim e isso tá legal. Tudo bem que é um cuidador meu, mas e se não for, também tá legal? Então quer dizer que adultos ficam nus na frente da criança e todo mundo se ensaboa junto? Porque isso se torna uma brincadeira. Não existia respeito. O que aconteceu? Um dia essa mãe chegou assustada, me procurando para dizer assim, eu não sei o que eu faço. Porque o meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, tô esperando você para tomar banho. E aí ela falou assim, filho, vai tomando banho. E aí ele disse assim, não mãe, eu preciso muito ensaboar o seu peito. Ela falou, não entendi, mas por que ensaboar o meu peito? Para você tomar banho você tem que ensaboar o meu peito? Ele falou, eu tenho que ensaboar porque aí eu sinto o meu coração batendo lá no meu pênis. E aí ele fica duro. E eu quero muito isso no banho. E aí ele disse, não com essa, né, dessa maneira tão formal como eu disse agora, mas ele trouxe ali os apelidos para essa parte íntima do corpo dele. E a mãe ficou assustadíssima. Ela falou, gente, o que eu estou fazendo com meu filho? Porque eu não sou uma abusadora. Eu não fiz isso, eu não promovi isso. E isso é real. Eu consigo imaginar que ela não tenha promovido, que ela não tenha esperado isso. Mas isso aconteceu porque não foi trabalhado o limite de corpo e a criança não entende isso. Isso não é algo que vem, que surge sem a gente ensinar. Isso é algo aprendido. E a gente acha que a criança vai ter esse discernimento da onde? Ou alguém vai ensinar na vida, alguém vai falar, alguém vai dizer não faça isso, e a criança se assusta um dia e aprende sobre o limite, ou ela vai invadir e ultrapassar esse limite, vai ser, né, vai ter alguma sanção em relação a isso, ou ela tem que aprender dentro de casa, que é a maneira mais segura de poder entender que não é bacana a gente tomar banho com crianças que o corpo já está crescendo. Porque se a gente fala de uma criança que é muito pequenininha, de um bebê, e esse bebê precisa muito do corpo dos cuidadores, a gente está falando de uma criança que ela é bebê, até os 2 anos é bebê. Até 2 anos a criança é bebê.
ela vai precisar muito daquele corpo, ela às vezes amamenta ainda, ela usa fralda, e a gente precisa sempre lembrar que a gente tem que pedir permissão para trocar a criança, e a gente não pede. E isso é algo que eu ensino muito dentro das escolas, né? Você pediu licença para tocar no corpo da criança? Porque é isso, ela é bebê, a gente está falando disso, de um banho que pode ser dado e tudo bem, tomado junto. A criança estava com uma febrinha, você abraçou ela, né? E o corpo tudo bem, ele está nu no banho, e você está tomando um banho com ela, você está trocando a fralda dela, isso tudo acontece, mas ela vai crescendo. Ela vai crescendo, ela vai falando, ela vai entendendo mais sobre o mundo, o corpo dela vai se desenvolvendo e ela vai tendo acesso ao corpo dela que ela não tinha. Muito vai acontecendo e a gente continua deixando ela vivenciar tudo que ela vivenciava quando ela era bebê. Tudo sempre foi permitido e tudo continua sendo permitido. Aos 2, aos 3, aos 4, aos 5, aos 6. E é por isso que eu debato muito com as famílias sobre a amamentação até não sei quantos anos. Que é algo que a gente entende que é muito importante a gente falar sobre a amamentação exclusiva e a gente falar sobre a amamentação até os 2 anos. Mas quando a gente fala sobre a amamentação até quando a família quiser, aí a gente esbarra num ponto do desenvolvimento emocional da criança. E isso não é visto. E eu não vejo isso nas mídias, com a força que vem as pessoas mostrando a amamentação de uma criança de 6 anos. Só que a gente vive naquela cena ali, não uma forma nutritiva, que é o grande intuito. É um ato de nutrir. Não é um ato de afeto, de amor, vem de outras milhares de formas. E senão a gente está dizendo o quê? Se aquela família acredita que aquilo é um ato de afeto, ela está dizendo o quê? Um ato de afeto vem quando a gente está, né, trazendo a sucção no corpo de um adulto? Porque a criança vivencia isso. Se aquele com 6 anos estava tendo uma ereção, dando banho, tomando banho junto com a mãe, o que está com 6 anos trazendo a sucção no peito da mãe né, com essa amamentação está sentindo? Isso é muito sério, mas isso não é falado. Por quê? Porque leva aos pais a um lugar que eles não querem achar que eles têm. Não, porque aí isso me coloca num lugar de abusador. Eu não sou essa dessa maneira. Isso traz para ela uma vulnerabilidade. De que eu posso ter acesso ao corpo humano, adulto, ali, dessa forma. O corpo nu tem acesso à minha boca. A minha boca pode ter acesso ao seio de alguém, tudo bem, é minha mãe, mas e se não for? Porque eu sinto prazer com ela, e se não for? E se uma mulher adulta me apresentar esse seio? É familiar para mim. É prazeroso para mim, por que não? E eu tenho meus 6 anos. E aí? Então, é muito importante que a gente entenda limite. Ou seja, lá naquele outro exemplo, o banho aos 6 anos, não é Eu preciso me conectar, eu preciso entender que não é errado eu querer entender sobre o meu corpo, mas eu tenho que entender sobre limite. Então eu gosto do meu corpo, eu já entendi, conversaram comigo, mas eu não posso fazer isso com o corpo do outro. Então ela vai ampliando a noção sobre corpo, sobre identidade, sobre autoestima, sobre desejo, sobre prazer, e ela vai aumentando, né, vai entendendo sobre limite, não posso isso, aquilo eu podia porque eu era bebê, agora eu não posso. Eu cresci, outras fontes de prazer se abrem, e aí ela vai crescendo, então é educativo isso. Isso não vem com crescimento natural, porque o pensamento brota, né? Isso é educativo, isso precisa ser vivido, né? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, falar sobre autoproteção, né, que a gente está falando, mas falar sobre consentimento também, aquilo que é permitido. E aí lembra os exemplos que eu estava dando sobre a gente dizer para a criança que ela tem que dar um beijo naquela tia, no tio que chegou, ou até mesmo trocar um presente por um afeto. Olha, eu trouxe um presente para você, só se você me der um beijinho. Então significa o quê? E muitos fazem sem entender qual é a mensagem que é dita. Muitos fazem, está chegando o Natal, é hora da gente, né, organizar os familiares para não fazer isso com as crianças. Então, o que a gente faz? A gente diz assim, eu te trouxe um presente, mas me dá um abraço. Ou seja, eu tenho meu corpo violado, aberto, exposto, eu preciso tocar no corpo do outro para ganhar um presente. Se eu toco no corpo de um adulto, eu ganho um presente. Está familiar com o que pode acontecer com abuso sexual?
Então, se eu tocar no seu corpo e você está dizendo que eu tenho que tocar, a minha tia disse que era um beijo. Meu tio falou que era um abraço. Mas esse moço aqui está me dizendo que ele me dá um doce se eu tocar no pênis dele. Ah, tá bom. E se de repente eu sou familiar com isso porque meu pai toma banho comigo e eu vejo um pênis, tá bom também. Então tá tudo bem, eu vou ganhar um doce. Eu queria ganhar um doce. E aí isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente diz que é comum, mas as pessoas ainda não acreditam que é comum. As pessoas não acreditam. Quando eu falo os dados, as pessoas falam, gente, não pode ser. E é muito, é muito. Então o abuso infantil ele acontece ali, na sala ao lado da nossa casa, com uma pessoa que disse que ele quer fazer uma cosquinha. Eu já vi cenas, por exemplo, das pessoas me contando, também em consultório, dizendo assim, mas não é abuso sexual se a gente brinca um pouco com o corpo da criança? Porque criança, por exemplo, meu filho passa, né, ele está se trocando, ele adora quando a gente está com visita, passar no meio da sala, né, e aí ele vai passando e balançando o pênis dele, todo mundo ri. Aí todo mundo passa batendo assim no pênis dele. E aí dá apelido, piruzão. E vai passando, e aí a criança sai e ri, aí todo mundo ri também. Como que isso não é um abuso sexual? É claro que é. É claro que é. Os adultos viram, permitiram, sentiram prazer, passaram ideia totalmente errada para a criança, não protegeram essa criança, não disseram que é errado, não disseram que, não era só inadequado ela querer fazer essa brincadeira, porque ela não sabe. Validaram, autorizaram, ainda disseram é legal, gera muito prazer para você e para os outros. Sentiu as pessoas tocando no seu pênis? É legal. Então quando tocarem de novo, ri, porque é legal. Essa é a mensagem. Então, falar sobre sexualidade é tão amplo, é tão importante, que faz a gente pensar sobre a responsabilidade, sentimento, saúde, que aí eu vou falar um pouco depois, né? E eu acho que o videozinho que a gente vai assistir vai falar também um pouquinho sobre isso, mas faz a gente pensar muito sobre quem é que educa. E a gente estava falando muito sobre... eu acho que a gente falou muito aqui sobre como que a gente fala isso nas práticas familiares, né? Mas que a gente pode ter esse acesso. Mas será que a escola também é um lugar que educa, que deve educar? De quem é a educação sexual? E aí, por muito tempo, a gente entendia que a família era a única que tinha acesso e deveria ter sobre esse... A gente já empurramos esse assunto para todos, né? Era da educação, não é? Da família. E aí, por muito tempo, ficou da família. A família fala sobre isso, a escola fica velada. Até que então, né, entrou esse assunto, mas isso lá na década de 20, né, entrou esse assunto sobre a sexualidade, mas de uma maneira muito inadequada, né, de que a gente deveria, então, combater qualquer prática que não fosse natural a uma relação heterossexual. Então, existia esse ponto muito inadequado na década de 20. Lá na década de 70, 80, depois de muito, né, de muita revisão sobre o tema, de muita vivência, de muito debate, de muitas transformações da sociedade, se entendeu que era o momento da gente conversar sobre muitos pontos da sexualidade na escola, sim, mas entendendo alguns pontos importantes. Primeiro, a prioridade é da família em conversar sobre o tema. A prioridade. Segundo, a nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, entende que a orientação sexual ela entra como um critério dentro das escolas, mas num movimento transversal, que eles dizem, uma educação transversal. Ou seja, não precisa ser numa aula expositiva. Numa aula de biologia sobre reprodução vai ter um pouco mais de exposição, vai ser algo muito planejado. Mas a ideia é que essa parte expositiva, ela nem sempre educa. Ela traz ali muita informação e ok. Mas a escola precisa ter uma abertura para o que surge também. Por isso que se investiu e se investe cada vez mais, eu acho que ainda não está perfeito nas escolas, mas estamos progredindo, para a psicologia entrar nas escolas, para uma equipe muito maior de orientação pedagógica, de psicopedagogos formados sobre essa temática de orientação sexual e que possam trazer debates, rodas de conversa, né, brincadeiras e dinâmicas, livros e filmes que possam gerar discussões mais saudáveis e espontâneas, né, que tragam um pouco mais de espontaneidade. Às vezes uma aula planejada, trouxe ali um livro, trouxe um filme, mas com um pouco mais de espontaneidade, porque o mais importante do que o conteúdo que é apresentado apenas ali para a criança é escutar a história delas, é entender aonde que isso impacta para elas, né? E aí quando, né? Quando que a gente tem que colocar isso nas escolas? Quando que é o papel da escola? Desde pequenininho.
desde pequenininho, pertinente para cada idade, que é o que a gente vem falando aqui o tempo todo. Então, desde pequenininho, quando a criança entra num movimento de curiosidade sexual, de masturbação, a professora conversa com a criança. E aí, como é que a gente conversa? Da mesma maneira que em casa. A gente vai dizer para a criança, olha, eu percebi, vem aqui no cantinho que eu quero falar com você. A gente tira ela da exposição dos amigos. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu vi que você está mexendo numa parte do seu corpo que é muito íntima. Sabe o que é uma parte íntima? Aí tá a criancinha de 2 anos assim, ó. Parte íntima. E aí você vai dizer assim, tem uma parte que a gente cobre no nosso corpo. Ela é muito protegida, porque ela é muito sensível. E ela precisa ser vista só por nós mesmos e alguns cuidadores muito especiais. Papai, mamãe, cuidador. Essa parte do corpo, e aí se for um menino a gente vai dizer, é o pênis e o ânus. Para a menina, é a vulva, o ânus e o seio. Algumas pessoas, e é isso a gente vai elaborando melhor para as crianças um pouco mais crescidas, enxergam, identificam, e isso é muito particular, outras partes como íntimas. Pescoço, barriga, né, a parte interna das coxas. Então, isso é muito particular, isso deve e tem que ser muito respeitado. Mas para a criança pequena, a gente traz assim, a conversa sobre o que é uma parte íntima. Dizer que a gente viu, olha, eu vi que você está mexendo numa parte íntima sua. Tá tudo bem, não tem problema a gente querer mexer porque você está tentando entender o seu corpo. Você está mexendo porque é diferente mesmo mexer. Eu também tenho essa parte do corpo. É diferente mesmo. Mas deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Essa parte do corpo, ela é muito sensível. Ela é muito delicada. Então, aqui na escola, quando as pessoas estão vendo, não é o momento ideal para você entender como é que é essa parte do seu corpo. Então, na sua casa, quando você estiver tomando um banho, você vai poder perguntar para o papai, para a mamãe, né, ou para outros cuidadores, você vai poder perguntar como é que é essa parte do corpo, vai poder ensaboar, vai poder sentir. Aqui na escola não é o momento. Então, percebam como tem que ser educativo. Eu preciso dizer que não pode acontecer na escola, mas eu não posso botar frases antigas, tira a mão daí, se mexer vai cair, né, vai cair o pinto, porque é assim que a gente coloca, né? Essas frases, a maneira como é colocada, não traz a mesma mensagem do que a maneira como eu falei. A maneira como eu falei, eu estou dizendo para ela que não tem problema, ela não fez algo errado, só não é pertinente àquele local. Ou seja, eu estou protegendo ela, eu estou dizendo não faça na frente dos outros. Mas está tudo bem se você quiser no seu banho, na sua casa. Crianças que tomam banho na escola, não. Porque acontece. Ah, mas você disse que no banho. E aí a menina vai lá e introduz o dedo na vagina. E aí? Tá dentro da escola. Não, não pode. E aí a gente vai dizer para a criança, aqui não é o momento. A gente tem muita preocupação de você machucar o seu corpo. Então eu não posso deixar você fazer isso, eu entendo que é diferente mexer, não tem problema. Mas aqui na escola não é o lugar, tá? O lugar é num banho na sua casa. Num quartinho na sua casa, quando você estiver sozinha, só você pode mexer no seu corpo. Então a criança ela vai entendendo que não é errado, é permitido, mas ali não é o local. Então ela pode conversar comigo, porque eu fui muito delicada, eu fui gentil, eu fui respeitosa com ela. Então se ela quiser perguntar para mim de novo, ela pode. Teve um caso de um menino, eu disse que eu tenho um monte de exemplos. Tem um caso de um menino que ele é filho de uma médica ginecologista. Então ela foi para a escola um dia e falou assim, ai, só porque eu sou ginecologista, tá vendo? Ah, meu filho disse para mim assim, mãe, eu posso fazer o vucu-vucu? Ela, que é isso, meu filho? Que vucu-vucu? Mãe, vucu-vucu. Aí ela, não entendi. Mãe, quando eu pego, deito na cama e mexo no meu pênis ali na cama, e aí ele deu o apelido também, chamava de pinto, quando eu mexo na cama, eu faço um vucu-vucu-vucu e é legal. Então, o vucu-vucu, eu posso fazer quando? Ela, filho, calma, vamos conversar. E aí ele trouxe com uma naturalidade, isso foi muito bacana. Mas aí ela conversou com ele, a gente conversou com ele, e ele uma criança super bacana, já era mais velho um pouco, já tinha 4, quase 5 anos, uma compreensão ótima. Mas aí ele tinha uma maneira de falar tão bacana, ele chegava assim, mãe, tá, eu já entendi que eu não posso, mas cara, eu quero tanto, pode só um pouquinho? Ela, filha, deixa eu te falar, você não precisa me avisar, porque isso é algo tão... Então ela tinha que elaborar cada vez mais, trazer uma particularidade. Mas olha como é que é diferente quando a gente traz uma naturalidade, vem em formatos diferentes, né? Mas essa criança sabia que ela podia conversar com a mãe. Essa criança sabia que existe uma particularidade do corpo e ela procurava a mãe para falar. Então, para essa criança foi muito importante ter dado um apelido para esse movimento, ter entendido que a mãe ela é uma pessoa que pode trazer esse tema de uma forma segura. E que na escola, a gente quando conversava com ele não entendia que estava sendo, né, que estava tendo ali o desejo dele, né, enfim, esmagado, né, suprimido. Ele entendia que
tinha que trabalhar limite, estava muito familiar com o que ele escutava em casa. Então, quando a gente traz uma linguagem muito parecida nos ambientes onde a criança circula, ela se sente muito mais segura de vivenciar o que for, porque ela entende que ela está experimentando, tentando, entendendo o mundo. Entender sobre sexualidade, o entendimento do corpo dela tem que ser de uma forma muito natural. Então, quando a gente coloca, né, quem educa, a gente está aqui falando sobre escola, a gente está aqui falando sobre família. A gente está dizendo que a gente tem que dizer para a criança que aquele não é um lugar ideal. A gente tem que explicar sobre parte íntima, a família tem que fazer também. E aí isso a gente já está trabalhando sexualidade, isso já é educação sexual. E aí a gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai falar sobre comunicação não violenta, e a criança está crescendo. Então a gente trabalha ali a curiosidade sexual dela, aí daqui a pouco a gente está trabalhando o relacionamento. O que é isso? Que educação sexual é essa? Que acontece nas escolas e na família. A gente está dizendo sobre comunicação não violenta, ou seja, não pode ter uma comunicação agressiva, mas também não pode ser passiva, ela tem que ser assertiva. Como é que é uma comunicação assertiva? E isso é trabalhar a sexualidade. É poder trabalhar como serão as relações da criança para a vida. E eu trabalho desde quando? Desde muito pequenininho. E aí vai crescendo. E aí, o que eu trabalho também com a criança desde muito pequenininho? Diversidade. Eu tenho que trabalhar estruturas familiares. Eu tenho que trabalhar, eu gosto muito, eu não botei no final, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de livros. Eu não botei esse lá, tá? Mas eu vou dizer aqui. Tem a coleção toda do autor Todd Parr. Não sei se vocês já escutaram falar desse autor. Acho maravilhoso o livro dele. Todos os livros dele. É uma gracinha, são ilustrados, cores bem vivas, ilustrações bem legais, assim, para criança. E não tem uma história, uma sequência de histórias. São páginas com informações, né? E aí ele traz temas como... tem o livro da família, tem o livro da paz, tem Somos Um do Outro, que é um livro sobre adoção. O livro da família é um livro que eu gosto muito de trabalhar no consultório, nas escolas. Ele traz todas as estruturas familiares. E como que é importante a gente trabalhar para a criança sobre isso, porque isso também diz sobre a sexualidade, sobre o desejo de como algo que tinha que ser muito bem trabalhado nas escolas, mas não numa apresentação, mas forçando a criança a identificar o que ela já gostaria de ser, sentir, querer. Ela é pequena, ela não sabe. Vamos deixar as crianças serem crianças. Isso é do mundo dos adolescentes. A gente não está aqui dividindo os mundos. A gente não está dizendo que a gente precisa trabalhar o que é pertinente. A criança não entende ainda nem o que é ser criança. Ela tem que entender o que é ser criança, para entender aonde ela está, qual é a cultura ali que envolve ela, se entender enquanto um ser social, entender o desejo dela sobre o mundo. Quais são as formas de prazer que eu tenho do mundo? Não é só sobre o corpo que a gente está falando. A gente não falou sobre tantas formas de prazer, que envolve o corpo também, mas envolve muitas coisas, inclusive brincadeiras. Por que nós estamos colocando para as nossas crianças que existe uma forma de prazer específica de relacionamento sexual que acontece na adolescência, e ela tem que identificar isso quando ela é criança. Se ela gosta de meninos, de meninas, por que a gente faz isso com as crianças? E ela não sabe qual resposta ela tem que dar, porque ela tem que atingir o objetivo dela, que é atingir a tua expectativa. Você fez uma pergunta, e aí o que ela faz? Eu tenho que dar uma resposta, né? Então tá bom, sim, não, letra A, letra B. E ela não sabe. Então, como que a gente apresenta o que acontece no mundo adulto? Talvez adolescente também já aconteça. Então, assim, eu sou adolescente, eu estou pensando muito mais sobre isso. E aí tá bacana. Eu estou pensando muito mais sobre o que eu desejo, o que eu quero, né? E aí eu estou pensando sobre a minha identidade, não só o que eu desejo, né? O meu desejo sexual, mas eu estou pensando sobre a minha identidade também. Eu me reconheço em qual gênero. E tá tudo bem, mas isso é do mundo adolescente. Deixa eu entender melhor. E aí chega o mundo adulto, a gente entende o que a gente quer, para onde a gente quer. Às vezes, a gente também tem que atualizar sempre, né? E isso é tão fluido, mas não é do mundo da criança. Então, como é que a gente apresenta para a criança? Esse livro do Todd Parr, livro da família. Ele mostra diversas estruturas familiares e está pronto. Por exemplo, teve uma turma, que eu estou dando vários exemplos, sempre vai passando exemplos, vocês podem me parar para dar o de vocês também, tá? Tinha um menino, numa turminha, ele estava com 3 para 4 anos. E ele tinha 2 mães. Ele entrou na escola, de 3 para 4 anos, a gente tinha acabado de entrar na escola. E as mães estavam muito preocupadas com a aceitação que o restante da turma teria da estrutura familiar, desse formato de família que eles tinham.
E isso não foi uma demanda da turma, nada aconteceu na turma, mas elas estavam muito preocupadas. Eu falei, não tem problema. Isso já faz parte do nosso diálogo, das nossas brincadeiras com as crianças. Vamos trabalhar esse livro. Fizemos uma roda de conversa uma vez. E aí, esse livro do Todd Parr, ele vai dizendo assim, existem várias famílias. Existem aquelas que são grandes, tem muitas pessoas, aí aparecem lá vários animaizinhos que ele coloca. Famílias que têm pessoas diferentes, aí ele coloca como, né, identificando famílias com adoção. Quer fazer uma pergunta? Tem um livro também, o grande e maravilhoso livro das famílias, que ele também traz isso. Ele traz tem famílias que são formadas por um pai, uma mãe e um filho. Isso. Famílias que têm uma mãe e uma avó. Isso aí. Duas mães. Que tem Isso, tem uma só mãe, tem só mãe, tem só pai, tem duas mães, tem dois pais. tudo, né? Ele naturaliza. E aí foi legal nessa turma, porque as crianças estavam se reconhecendo. Ah, a minha é muito grande. A minha sou eu, só eu e minha mãe. Todo mundo é mesmo, 3 anos. Ah, bacana, só você e sua mãe? E tio? Não tem. Ah, então tá bom. Aí passávamos as páginas. Aí umas passando e todas elas assim, levantando a mão. Quando chegou a vez dessa página, onde tinham 2 mães, foi lindo. As crianças chegaram e aí falaram, né? Vou dar um nome aqui fictício, tá? O Joãozinho, né? E aí as crianças olharam assim, aí tem família que tem 2 mães, já todo mundo... Ah, Joãozinho, ele... Eu! Aí todo mundo, que legal, suas mães estão aqui no livro. Ele é... Aí uma criança olhou assim, você não tem pai, não? Ele... Nenhumzinho. 2 mães, nenhum pai. Aí todo mundo, é mesmo? Ah, tá. Próxima página. E acabou. E foi bacana. E tá tudo bem. E foi... quando a gente entende que as crianças, elas não trazem a complexidade que a gente traz. Agora, é ali que a gente vai. É ali. É entender a estrutura familiar pertinente para 3 anos de idade. Eu não tenho que entender mais do que isso. Eu não preciso dizer para a criança que está tudo bem quando ela estiver fazendo uma brincadeira, como eu já vi pessoas fazendo intervenção. Crianças que, por exemplo, estão ali brincando, de ter ali na brincadeira, né? Estou ali com meus bonequinhos. E aí eu boto assim, mamãe, papai e filho. Aí chega alguém e fala assim, não pode, não é só mamãe e papai, não. Pode ser 2 mães. Por que eu fiz essa intervenção na brincadeira da criança? Para quê? Para quê? O mundo diz isso para ela. Essa é a representação que ela tem, às vezes, do formato de família dela. Tá tudo bem também. Por que eu preciso apresentar forçadamente para a criança algo que não é do que é representado ali para ela no dia a dia? Porque no dia que ela tiver contato com outras estruturas familiares, ela vai botar isso na brincadeira para entender e significar o que ela viu na vida. Ela vai fazer isso no tempo dela. E isso é natural e respeitoso. O que não é respeitoso é a gente impor para a criança que ela tem que alcançar tudo que existe no mundo agora. Você tem 3 anos, aprendeu a falar bem? Vamos botar tudo que existe na vida. A criança não dá conta. Ela não tem maturidade neurológica para alcançar tudo isso. Ela está ali com as emoções ali, ó. Né? Sistema límbico, emoções. E o neocórtex está ali. Não está uniformado, está ali. E ela não dá para nem dar razão para aquela emoção dela, muito menos entender tudo isso. A criança não tem que ser apresentada ao nosso mundo de forma forçada, rápida, precoce. Então, ser respeitoso com a criança não é não trabalhar a sexualidade, é trabalhar a sexualidade no que é pertinente para cada faixa etária. E o que é pertinente para cada faixa etária? É a gente entender o que a criança pequena precisa, ela vai estar mostrando para a gente ali. É o corpo, e aí aquelas divisões que eu trouxe para vocês. Se a gente quiser trazer grandes divisões, de 2, antes dos 2 anos também, tá, gente? Mas 2 aparece muito mais, de 2 a 6 anos, 6 a 9, mais velado. Opa, pode namorar, coisas mais pontuais. A partir de 9 a 12, pré-adolescência, tem que abrir uma janela e conversar mais sobre. A partir de 12 anos é para conversar mesmo. E vai perguntar. E mesmo se não perguntar, já sabe. Ou está praticando. E precisa ser conversado sobre tudo. Ato sexual, gravidez precoce, infecções sexualmente transmissíveis, camisinha, tudo. Consentimento, abuso sexual, mais ainda, porque já é para ser conversado a partir dos 4 anos. Eu trabalho com crianças, livros de abuso sexual a partir dos 4 anos. Tem um livro chamado Não Me Toque, Seu Boboca. Ele vai dizer sobre isso, e tem outros vários, mas vai dizer muito sobre isso, né? Ele vai contando uma historinha de uma criança que foi chamada para a casa de um tio, e vai mostrando através de algumas imagens de animais. E aí mostra lá, né, esse animal como, né, um lobo em pele de cordeiro, e aí mostra ali ele uma figura bem assustadora mesmo, mas disfarçado ali de uma pessoa boa, chamando crianças para casa, dizendo que ia dar doces. E é o relato de uma criança, né, dizendo que ela se sentiu muito coagida, percebeu que era errado, mas não conseguiu dizer não quando ela viu, ela estava na casa dele. E aí o abuso não acontece, mas quase acontece. E aí ela ensina no livro, né? E aí ela diz, não me toque, seu boboca. Né? Você não tem direito a tocar no meu corpo. E aí a gente tem que ensinar isso para criança pequena. Ninguém pode tocar no seu corpo. Né? E aí a gente vai dizendo isso e a gente vai aprimorando a nossa fala
conforme elas vão crescendo. E quando o adolescente, o pré-adolescente, o adolescente já sabe sobre ato sexual, a gente fala muito sobre quais são os tipos de violação sexual que acontecem. E tem que falar, porque senão não acreditam que existe. E se não acreditam que existe, se eles vão não entender qual o nível de violação sexual que pode existir, eles não estão preparados para se proteger. Então, proteger a criança não é proteger elas. É claro que a gente não vai, né, abrir ali, né, o noticiário na televisão e mostrar tudo que existe para os nossos pré-adolescentes na velocidade que existe. Eu acho que a gente pode proteger eles nesse sentido, mas de uma maneira protegida em casa, organizada, planejada, a gente traz exemplos. Tem não sei nem como é que eu chamo isso, porque, enfim, não é uma pegadinha, mas é um cenário que foi construído num canal de YouTube, e não é brasileiro, é americano, onde procuraram algumas famílias para fazer um experimento, acho que essa é a palavra melhor, um experimento sobre o quanto os adolescentes eram capazes de se proteger, o quanto eles sabiam que eles deveriam se proteger contra abusos sexuais. Será que eles sabem? E eles procuraram algumas famílias, sem contar para os adolescentes, e falaram assim, vocês querem participar desse experimento? E aí eles disseram, tá bom, quero. E aí eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma conta, vocês vão acompanhar comigo, eu vou criar uma conta nas redes sociais, vou fingir que eu sou um adolescente junto com, né, e vou começar a conversar com a sua filha, por exemplo. A pessoa tem uma filha de, sei lá, 14 anos, eu vou começar a conversar com a sua filha. E em algum dado momento, depois de 2 meses, eu vou fazer um convite para ela sair escondida, para ela me procurar em casa. E aí vamos ver se ela vai dizer que não. E a família vai dizer que não, com certeza. Já conversei com ela sobre isso. Mas como que se conversou, né? E a gente tem que entender, enfim, e aí não mostram, a família não expõe o quanto conversou, mas diz que com certeza não, isso é muito sabido por ela, tenho certeza que ela vai negar. E aí o que aparece nesse experimento são takes, assim, que vão aparecendo, né, imagens, aparecem um susto que eles dão nesses adolescentes que participaram do experimento. Aí aparecem os pais horrorizados, vendo a criança sair, pulando a janela, saindo escondido, botando, que a gente vê muito em filme, que acontece demais, e eles assim, cara, não tô acreditando que isso está acontecendo. Então, ela vai fugir mesmo. E aí, no experimento, a proposta aparece uma van, ou a criança, né, ou o adolescente invade, né, pula a janela de um tal apartamento, que seria desse personagem, né? Enfim, quem esperaria dentro da van, ou nesse quarto, seriam os pais mascarados, os pais da criança mascarados. E que dariam um susto, agarrariam, né, abraçariam ali o adolescente, não, me larga! E aí eles tirariam a máscara e falariam assim, cara, o que está acontecendo? Eles, pai, mãe? E aí vem a bronca, né? E aí vem o susto, poxa, quantas vezes... Gente, isso não fosse a gente. Isso poderia ser real, você estava aqui. E aí aparece o próprio autor desse experimento, né, dizendo, olha, eu fiz uma conta falsa, eu era o fulano das redes sociais. E aí o adolescente se dá conta, fala, não, desculpa. E os pais, não... Desculpa pelo quê? Você tem que pedir desculpa para você mesmo. Né? O quanto que... Então, olha, a gente está falando de adolescentes de 14 anos. Se a gente está pensando que os nossos adolescentes de 14, 15, 16 estão muito bem preparados para lidar com possíveis abusos sexuais, e não estão, você imagina nossas crianças pequenininhas. Então, a gente tem que cuidar muito para trazer esse tema cada vez mais, com mais força, sobre o que é nosso, o que é do outro, o que é permitido, limite. A gente precisa estar perto dos nossos pré-adolescentes, adolescentes que ganham um celular e tem uma vida que não é física aqui, ó, social, é uma vida virtual. E é uma vida lá dentro. Onde tem mensagens, onde tem, né, participação em grupos que não deve, conteúdo sendo dividido entre eles, né, fotos, nudes, né, que a gente chama que são mandados uns para os outros, e que eles sabem que não podem, mas fazem. A adolescência é isso, é impulsivo, eles são impulsivos, eles querem estar ali na adrenalina de fazer um pouquinho, entender um pouquinho o que é errado, transgredir algumas regras. Isso está dentro do desenvolvimento do adolescente, e por isso ele tem que ser cuidado. Porque o adolescente ele é muito impulsivo, ele tem um desejo, ele faz, ele quer estar ali, ele quer ter um status sobre aquilo, ele quer ter uma visão de, né, será que eu alcancei ali, né, algo a mais, né, eu ganhei alguns pontos a mais do que outras pessoas, né, porque eu fiz isso, né, ninguém teve coragem, eu tive. E aí parece que para o adolescente nenhum perigo acontece, né? Eles estão, isso aí não acontece. E é por isso que a gente tem que mostrar o que acontece. Né? O que será que acontece? Quais são os tipos de violação sexual que podem acontecer? Né? Quais são os tipos de agressão? E aí a gente não está falando só sobre violação sexual, mas que tipo de agressão pode acontecer? Né? A gente está falando sobre sequestros, sobre, né, homicídios, a gente está falando sobre tudo. Então,
esses adolescentes do experimento, quando me mostraram esse experimento, me mostraram um debate que estava acontecendo entre psicólogos, né? A importância que tem para a gente trazer mais conteúdo para esses pais, dizer mais para esses cuidadores que os filhos não estão protegidos. Não adianta só entregar um livro na mão, né, de um pré-adolescente. O que foi feito lá na infância? E não é só para entregar um livro. Cadê os debates? Cadê as conversas? Cadê um tema que apareceu na televisão, que apareceu e a gente senta e conversa. E a gente fala, a gente problematiza, a gente pensa junto, a gente fala sobre, né, uma fala que um amigo trouxe e a gente caracteriza se é uma comunicação agressiva. Isso não pode acontecer, como é que é o relacionamento. A gente tem uma parceria escola-família para poder estar na escola e perguntar aquilo que é pertinente ou não. Será que aquilo avançou algum limite? A gente tem que trabalhar junto, né, na relação entre as crianças, entre os adolescentes. Será que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente fala que educar dá trabalho, a gente está falando disso. A gente está falando de estar junto para tudo. Não é só a parte assistencial que dá trabalho mesmo. E muito. A gente está ali, aí cuida, aí tem que dar banho, tem que dar remédio, tem que ver se está doente, mas não é só, né? Isso é muito. Mas é mais ainda. A gente está o tempo todo atento a esses marcos do desenvolvimento, entendendo a criança com ela mesma e a criança com o mundo. E tudo que é pertinente a isso. Então, a gente tem que estar o tempo todo perto, vigilante. Eu digo para os pais assim, criança que recebe um celular na mão não tem liberdade de ter um sigilo ali sobre o que se fala. Não tem. Não tem. Criança não deveria nem ter conta nas redes sociais, que é a partir de 13 anos. Mas tem. Então, não deveria ter. E aí, quando se tem que ser assistido. Tem que ser vigiado. Então, o que eu combino com os meus adolescentes até 17, 18, que tá, né, adolescente quase adulto. Até lá, tudo que é mexido no celular precisa ser compartilhado com seus cuidadores, espontaneamente pelo adolescente. Isso tem que ser um combinado da família. Eu não quero invadir o seu celular, eu não quero tomar de você. Não é um castigo, não é uma punição, é um compartilhamento. Eu quero que de tempos em tempos você compartilhe comigo. Você sinta a vontade de dizer, olha, teve uma conversa aqui que eu falei, olha aqui, a gente falando aqui. Você achou que eu falei de uma forma agressiva? Não. Você acha que essa pessoa foi pertinente ou não com o que falou? Olha o que pediram para eu fazer. Olha esse site que mandaram entrar. Compartilha comigo, eu vou te dizer até onde você vai, até onde não vai. Não é no sentido de te castigar, de te punir, é de te orientar. Vamos trabalhar a ideia de orientação e não de punição. Eu não preciso trazer para a criança a ideia de que ela fez algo de errado e vai ser sempre punida e ela o tempo todo está se esquivando e fugindo. Eu não posso mostrar que eu vou ser punida. Eu preciso fazer ela entender que eu estou junto dela, que eu quero que ela me mostre para que eu possa orientá-la. Então, quando você tem e cria, né, constrói uma relação segura dessa com os seus filhos, você vai ter adolescentes que não vão ter problema nenhum em falar sobre conversas, em mostrar conteúdo. Não vão ter. Quando a gente tem adolescentes que mudam senha de redes sociais, que criam perfis falsos, a gente precisa investigar as práticas familiares. Provavelmente, naquela família, eles se sentem coagidos, eles são punidos, fazem uma coisa errada, passam uma semana sem celular, e a gente vê na prática que isso não dá certo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter sanção, e mostrar para a criança e para o adolescente a causa e a consequência. Mas a gente precisa ser coerente e a gente precisa ser muito mais um orientador do que uma pessoa punitiva. A gente precisa ser muito mais autoridade do que ser autoritário. E a gente faz isso através das nossas práticas todo dia. A gente faz isso nas nossas relações sem ser com a criança e a gente faz isso na relação com ela, desde pequeno. E isso vale para tudo. Então, a gente está aqui entrando nesse ponto primeiro, né? Qual é o ponto primeiro? Que a gente tem que partir do primeiro ponto, que é reconhecer que a criança é sexualizada, é sexuada. Ou seja, a criança ela traz a sexualidade desde que ela nasce. Ela vai querer entender sobre o corpo dela, tudo que a gente conversou. Quando a gente acha que a criança não faz parte desse mundo, esse mundo acontece numa determinada idade, a gente já está errando. A gente já está deixando ali uma etapa sem estar sendo assistida. Então, entender que a criança traz essa erotização, traz essa curiosidade do corpo através ali de um primeiro movimento prazeroso, que é na boca, que é na fase oral, e aí, dali a gente vai seguindo para a fase anal, e ela tem mesmo um prazer no controle dos esfíncteres. A gente tem, né, a gente está muito apertado, a gente vai e evacua, a gente se sente aliviado, isso traz um prazer, e isso vai seguindo ao longo da vida. Se a gente entende isso como fonte de prazer, a gente entende que a sexualidade está ali, a gente começa a cuidar. Se a gente acha que não, a gente acha que protege a criança no mundo, né, apenas da imaginação e do conto de fadas, e a gente não traz um lugar ali para o corpo dela, a gente está deixando essa criança desprotegida. Então esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai trabalhar temas que a gente já foi falando aqui,
curiosidades e desejos, expressão do erotismo, masturbação, prevenção contra abuso sexual, livros, conversas, não me toque, falando sobre partes, nomeando partes íntimas do corpo, falar sobre o corpo como um todo, tá? E aí vem o segundo ponto, diferenciar a sexualidade infantil da sexualidade na adolescência. E aí esse é o ponto que eu trouxe o videozinho pra vocês, tá? Que eu vou mostrar. Tá aparecendo já? Não, vou mostrar agora. É entender essa diferença que eu falei pra vocês dos marcos do desenvolvimento. Então, pra criança pequena, eu apresento o que a criança, né, a criança de 9 anos, 10 anos, o pré-adolescente, o adolescente, ele precisa ter outros tipos de recursos. Eu não vou mais falar só sobre, né, as partes íntimas e nomear as partes íntimas. Eu preciso seguir. E aí a gente sente necessidade de recursos. Então eu trouxe para vocês aqui 8 minutinhos desse vídeo. A gente vai assistir juntos.